Olha aqui, tem um trecho do programa Fechamento, Rizek, Denilson e companhia, agora nesse fim de noite, sobre o nosso Flamengo. A vitória lá na Bahia, fora de casa, lógico, conquistamos 3 pontos, já fazemos parte do grupo que lidera o Brasileirão. Antes de mais nada, se inscreva no canal, ative o sininho, meta o dedo no like para ajudar a gente e nossos trabalhos. E seu parceiro, créditos de imagem, Sport TV, link na descrição. E vamos conferir o que eles têm a dizer. Qual foi a manchete poética que você deu pro Flamengo na abertura do programa mesmo? Que é um time, até esse momento, tá? É um inimigo do gol, mas amigo das vitórias, né? Roda os melhores momentos e você explica essa manchete poética para o Flamengo. Tá correndo muito, Eu acho que assim, ele é autoexplicativa, né? A manchete é autoexplicativa, porque mesmo o time perdendo muitos gols, vitória. Com mais drama do que deveria ser. Com mais emoção do que deveria ser. Porque a gente está vendo aí, o Flamengo talvez pudesse ter resolvido o jogo no primeiro tempo. Olha essa chance do Juninho. Posição legal, ele entrou na cara do goleiro, perdeu. O Cebolinha já tinha perdido. E às vezes lances que não aparecem nos melhores momentos também, que é aquele último passe, aquela coisa da sintonia fina de você deixar o cara na cara do gol, de escolher uma jogada errada. O Flamengo também tem pecado bastante. Mas, como eu disse, tem conseguido as vitórias. Venceu na estreia da Libertadores, venceu hoje fora de casa. E o elenco faz muita diferença, né? A gente vai ver que no segundo gol do Flamengo, os 3 jogadores que participam da jogada vieram do banco de reservas. Michael, o Luiz Araújo e o Bruno Henrique faz o gol da vitória. Então, é a qualidade que o Felipe Luiz tem à disposição, né? O time do Flamengo ele é muito bom, Rizek. Sim, qualidade técnica do time do Flamengo é muito bom. Fazer chamar atenção para um jogador que já há algum tempo não vem performando. Óbvio que ele é ídolo, que ele tem um carinho do torcedor do Flamengo por merecimento, mas eu acho que ele está sofrendo muito para alcançar o nível físico ideal, que é o Arrascaeta. O Gerson ele tem se desdobrado nessa função sem bola, tendo que voltar para marcar, recompor e também tentando chegar na frente, pisando na área, tentando criar as melhores jogadas do Flamengo. O Bruno Henrique é um jogador que ele entra no segundo tempo, né, Eric, como você falou, e aí eu vou tentar lembrar aqui da coletiva do Abel, que ele falou em algum momento que ele quer ter 2 jogadores por posição, todo mundo bem. O Flamengo tem isso, cara. O Flamengo, você vai pro segundo tempo, quando ele muda o time, o Felipe tem essa opção de mudar o time não perde, o time até melhorou no segundo tempo com essas alterações que o Eric falou. É um time muito bom, coletivamente, que aí é o que mais me chama a atenção, porque tecnicamente o Felipe consegue, eu acho, dar confiança para os caras, mas eu acho que a maior virtude do Felipe Luiz é colocar na cabeça dos caras esse comprometimento sem bola. Porque com a bola os caras vão fazer a diferença. E você está rolando? Você está vendo esse comprometimento? Acho muito. Desde o primeiro jogo do Felipe Luiz, eu vi o comprometimento. Contra o Corinthians, né? Copa do Brasil. Um comprometimento dos caras sem bola. Porque, assim, eu acho que o discurso do Flamengo dentro do vestiário é justamente esse. Cara, com bola, cara, a gente vai fazer a diferença. Você vê, daqui a pouco a gente vai falar da mesa tática, eu separei uma jogada que é interessante, a gente vai poder analisar. Você vê que é um time que, quando tem bola, você vê que são movimentos sincronizados, são movimentos treinados, os caras se entendem pelo olhar, tem muito tempo jogando juntos. O Felipe, o fato dele ter sido jogador dentro do vestiário com esses caras tudo, ele já deu uma entrevista falando sobre isso, né? Que ele conhece cada jogador, pelo olhar ele já sabe o que os jogadores estão passando. Então, assim, é um time candidatíssimo a lutar pelos títulos, os principais títulos dessa temporada. Pegar o seu gancho do Arrascaeta. Só para pegar o gancho das 5 substituições do Felipe, olha quem entrou. Michael seria titular em um monte de time no Brasil. Bruno Henrique seria titular em um monte de time do Brasil. Luiz Araújo seria titular em vários times do Brasil. E o Plata é titular da seleção equatoriana, que está na frente do Brasil nas eliminatórias e que vem se adaptando super bem ao Flamengo. Então, ele fez 5 substituições, 4 jogadores seriam titulares na maioria dos times do Brasil. Sem dúvida. Pegando o gancho do Denilson, o gol da Arrascaeta é isso aí. É o que o Felipe Luiz passa para eles, né? Ele perde a bola, ele levanta, não reclama, vai lá, dá o carrinho, recupera a bola e faz o gol. Cara, eu ia pedir essa imagem, o gol do Arrasca, para debater um pouco mais sobre o jogador. É um golaço, né, cara? É um belo gol. Um belo gol, né? Eu tava em casa assistindo com meu filho e eu dei uma cornetada nele. Tem muito tempo que ele não joga bem. Porque sempre que jogava contra ele era muito difícil marcar, acho um dos grandes craques do nosso futebol. E logo assim, ele perdeu a bola, falei, nossa, tá mal o Arrascaeta. Ele levanta, recupera a bola, faz uma jogadaça, que ele dribla 2 caras ali e o gol de bico, assim, é um recurso que poucos têm.
Então, já que o Felipe foi sincerão aí, vou dizer que a gente foi a mesma coisa, né, Denilson, vendo o jogo. Tá mal o Arrasca, tá mal o gol do Arrasca. Tá mal o Arrascaeta. A gente terminou o primeiro tempo falando, o Arrascaeta não tá legal. Não tá legal. Mas será que essa limitação dele, ele passou por uma cirurgia, né, no fim do ano passado, jogou no limite, jogou no sacrifício no ano passado, foi anunciado que ele passaria por uma cirurgia para voltar melhor, e esse ano ele segue sofrendo, cara, saiu do jogo do Uruguai na última data FIFA, não tem conseguido ter uma sequência no Flamengo, já que o talento dele é indiscutível, você já enfrentou ele algumas vezes, ninguém aqui questiona o talento dele, eu acho que está muito nítido que ele ainda não conseguiu voltar fisicamente, e isso está atrapalhando o jogo dele, para mim tá claro. E o Felipe tá protegendo ele, cara. Claro. Você vê que o Felipe tenta a todo momento dar minutagem para ele gradativa, tenta encontrar formas do Flamengo jogar que não dependam do Arrascaeta muitas vezes, porque para você não ter que escalar o cara o tempo inteiro, né? Porque quando você tem um time dependente de um cara, você acaba obrigando esse cara a jogar mais minutos, mais jogos. E eu acho que o Felipe tem tentado buscar alternativas para que o time não dependa do talento do Arrascaeta. E uma das... Lá no jogo do Uruguai, que ele se lesionou, ele joga praticamente numa trinca, né? Ou seja, a gente sabe que a condição física dele, de certa forma, é limitada, é claro, e lá ele joga vindo mais de trás ainda, né? Ele é mais exigido, de fato, do que ele é no Flamengo. E outro detalhe importante, é muito legal a gente olhar que quem decide ainda, apesar dele não estar bem fisicamente, é o Arrasca, que é de 2019, o Bruno Henrique, também, que é extremamente útil ao elenco do Flamengo, e acho que esse Flamengo ainda precisa evoluir quando ele acaba baixando um pouquinho em suas linhas. Quando ele pressiona alto, é claramente a característica do Felipe Luiz, né? De pressionar alto, de roubar a bola, assim como sai gol do Arrascaeta. Quando o Flamengo volta um pouquinho para trás, ele não tem a mesma eficiência no momento sem bola. E acho que isso precisa evoluir. Agora é inquestionável, é o melhor elenco do Brasil. É inquestionável. A gente tem a nossa mesa tática, que a gente separou uma jogada em comum acordo. Até o Eric sugeriu uma jogada, a gente vai mostrar agora, mas antes roda a vinheta pra gente. O cara tá um fenômeno, tá até chamando vinheta, né? Tá muito solto. Roda a vinheta, já tá dono. Essa é a nossa mesa tática, e todos os domingos a gente vai tentar separar algum movimento, alguma origem da jogada. A gente na semana passada citou ali o Botafogo. O Flamengo entrou com essa formação hoje, com o Gerson sendo esse jogador pela direita. Quando o Flamengo faz a construção da jogada, o Gerson ele faz esse movimento, posicionar aqui a linha de defesa do Vitória no jogo de hoje. O Gerson faz esse movimento constantemente para dentro do campo, né? Ele se torna mais um jogador ofensivo. Por que ele faz esse movimento? Para se tornar um poder ofensivo ainda maior para a equipe do Flamengo, para justamente ele gerar esse espaço aqui, meus amiguinhos, mesa tática, eu tô amando isso aqui, trabalhando isso aqui, porque ele gera esse espaço, porque aí vem o conhecimento do companheiro. O Wesley hoje, jogador de seleção brasileira, é um jogador que ele é muito forte para atacar. Então, quando o Gerson faz esse movimento para dentro da área, para forçar ali uma superioridade no meio de campo, porque tem a presença mais para frente, eu vou sinalizar aqui, desse jogador, que para mim é um jogador que, quando está bem fisicamente, também pode fazer a diferença. O Gerson faz esse movimento para dentro, para gerar o espaço do mano a mano, confiando na velocidade e na qualidade do Wesley. A gente separou uma jogada que a gente vai mostrar daqui a pouquinho. Porque o que acontece? Essa jogada que a gente separou, esse jogador, ele entra dentro da área, que é o Cebolinha, o Everton, e finaliza. Então, são movimentos, obviamente, que todos esses jogadores acompanham, né, a construção da jogada do Flamengo. E a gente separou um lance que termina com a finalização, se a gente puder começar a rodar, que termina na finalização do Cebolinha, né, Eric? Então, esses movimentos que o Gerson, e quando eu falei aqui antes, ele faz para dentro do campo, é justamente confiando e abrir um espaço, e até imagino, pode ver, ó, o Gerson está no meio do campo, ele gera esse espaço para gerar lá o mano a mano do Wesley, lá do lado direito, confiando na velocidade dele. E assim, só destacar nesse lance também, o Felipe pode corroborar,
a importância de você ter zagueiros que saibam passar a bola, né? A bola metida pro Wesley é do Léo Ortiz, que é um zagueiro reconhecidamente com bom passe, né? Então, possibilita que eles joguem mais adiantados, como a gente viu ali, o Léo Pereira e o Léo Ortiz, e a capacidade de passe. Tudo isso que o Denilson mostrou tem também na origem de você ter alguém que passe bem a bola e consiga fazer com que o Wesley receba essa bola em condições de cruzar, né? Então, mérito eu acho que também pro Léo Ortiz ali, né? No passe pro Wesley, né? Você jogando com 3 zagueiros, você tendo um zagueiro que, bom, no caso do Flamengo, eu sou muito fã também do Léo Pereira. Acho que o Léo Pereira tem uma qualidade técnica também muito acima da média. Então, você tendo esse tipo de jogador na zaga, você pode brincar de colocar os caras taticamente dentro de campo, de montar o time dentro de campo com 3 zagueiros, podendo o zagueiro, de repente, o terceiro zagueiro fazer o terceiro zagueiro pela frente, como se tornar um pivô na frente da zaga, enfim, tem muitas coisas. Realmente, essa riqueza que o Flamengo tem feito a diferença, de fato. Se vocês foram unânimes aqui do Flamengo melhor elenco e tal, eu acho que a diferença maior para os outros está na defesa. Porque, beleza, tem muito jogador bom na parte da frente, mas outros times têm também bons jogadores na frente. Agora, na defesa, a diferença está muito grande, cara. Léo Pereira, Léo Ortiz e Danilo. Cara, 3 jogadores que podem estar na seleção brasileira. Na esquerda, construtores todos. Alexandre, jogador de seleção, o Ayrton Lucas, que já foi convocado, e quando voltar o Vinha, que é jogador de seleção. Na direita, o Mateuzinho, que é jogador de seleção, o Varela, que é jogador de seleção, que pode jogar na esquerda também de lateral. Wesley, perdão. Cara, Wesley. Então, assim, cara, o Wesley só a defesa e o Varela. do Botafogo, ela consegue também ter esse nível de qualidade. Eu acho que não chega, mas não, na saída de bola, na distribuição, é muito acima. Você tem o Jair, que está chegando ao Botafogo, que é um zagueiro com essa característica de quebrar linha, de dar bons passes. O Barbosa, ele tem um passe longo muito bom. O Botafogo tem 4 laterais que poderiam ser titulares na grande maioria dos times do Brasil: Ponte, Vitinho, Telles e Cuiabano. Mas eu acho que assim, o Botafogo... Tudo bem, a do Flamengo pode ser melhor, mas eu acho que a linha defensiva do Botafogo é muito boa também. Não, claro que é boa. Muito boa, nível altíssimo. Nós estamos falando. Isso, Então vamos fazer melhor. Para não colocar o Flamengo como melhor, vamos colocar o Botafogo que tem entre os 3 melhores. Pode ser. Mas pode ser. O jogo curto dos zagueiros. Porque eu acho que esse ano o Flamengo se descola mais dos outros pelas opções que ele tem na defesa. Cara, assim, o técnico lateral olhou para a posição dele e falou assim, eu vou fazer ali a minha diferença. Agora, se o Palmeiras conseguir deixar todo mundo 100%, o Palmeiras entra nesse bolo aí, de ter esses 2 jogadores por posição de qualidade, que o Palmeiras trabalhou para isso. Foi o que o Abel falou na coletiva agora da última partida. Tá aí, pessoal. O Felipe sereninho, falando de boa do Flamengo, nada contra o Flamengo. Eu falo o Felipe Melo, porque ele era do jogador do Fluminense e foi rival há muito tempo, mas ele é da base do Flamengo. Ele era flamenguista, virou Fluminense, enfim. Mas ele não tá mais daquele jeito afiado contra o Flamengo, sempre com algumas cutucadas com relação ao nosso time. Ele agora até fala do Léo Pereira, que é um dos melhores zagueiros e tudo mais. Mas é interessante. Você viu a mesa tática? Como há aquele esquema já trabalhado entre que o Gerson, ele da ala direita, ele abre pro meio, abrindo nas costas dele espaço pro Wesley ultrapassar o lateral do adversário e ele enfiar a bola para ele. Geralmente vem do Gerson, da Arrascaeta, só que essa foi que o Cebolinha deu de cabeça, foi o Léo Ortiz que enfiou. Essa é a nossa graça de a gente ter um zagueiro que sabe tocar a bola. Entendeu? Ele enfia, entendeu? Isso é bom, enfim. Gostei dos comentários deles aí, tudo que eles têm que falar do Flamengo, como o Flamengo tá sempre lá em cima e dando uma ênfase à nossa zaga, porque a nossa zaga é uma das melhores. Eu não tenho que discutir. Olha só, laterais, zagueiros, não tem comparação. E na frente tem a melhor dupla de volantes que o Felipe Luiz falou. A melhor dupla de volante que o Felipe Luiz falou. Melhor do Brasil ou, quem sabe, do mundo. Entendeu? Mas é isso aí. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal. Se você não é inscrito, lógico, e ative o sininho. Meta o dedo no like com muita vontade para ajudar nossos trabalhos. Beleza? Compartilha, comenta o que você achou aí do nosso jogo, da mesa tática, do que cada um falou sobre o nosso Flamengo. Se tem alguma coisa contra e a favor, tá tudo certo. Beleza? Tamo junto, até a próxima. Saudações rubro-negra.